Emiliano Martínez é o novo reforço do Palmeiras. Formado pelo Nacional de Montevidéu, o uruguaio de 25 anos teve uma passagem discreta pelo Bragantino e estava no Midtjylland, da Dinamarca. Mas ele chega para jogar em que posição? É 5 ou é 8? Quais são as suas características e como ele pode encaixar no Palmeiras? Vem comigo para análise tática. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pra gente analisar contratação no Palmeiras. E antes mesmo de entrar na análise mais detalhada, eu acho que vale a pena a gente traçar um perfil primeiro do Emiliano Martínez, já que ele é um jogador um pouco menos conhecido aí da torcida palmeirense. Como eu disse, ele foi revelado pelo Nacional do Uruguai e de lá foi pro Bragantino, só que no futebol brasileiro ele ficou bastante tempo fora por conta de uma lesão no tendão de Aquiles, que fez com que ele perdesse mais de 6 meses na temporada que ele ficou. Sem espaço no Bragantino, ele foi jogar no Midtjylland, da Dinamarca, um time que é conhecido por comprar vários jogadores jovens com potencial para revender, e deu certo, né? Eles revenderam pro Palmeiras. E em toda a sua carreira, o Emiliano foi um 5, o que nos leva a entender que ele vem para ser uma alternativa ao Aníbal Moreno e ao Fabinho. No Nacional, por exemplo, ele jogou bastante em uma trinca de meio campo com o Gabriel Neves, aquele mesmo que jogou no São Paulo, e o Felipe Carbacho, que jogou no Grêmio também. Nesse setor, o Martínez era um jogador mais de contenção. Já no Bragantino, isso se repetiu. Geralmente ele jogava com um volante que saía mais pro jogo, tinha mais liberdade para atacar e também para saltar da linha para pressionar o adversário, enquanto ele era o cara que protegia o espaço. E no Midtjylland da Dinamarca, dá pra ver que a sua função foi praticamente a mesma, camisa 5. E antes da gente entender todas as características dele, eu já te convido a se inscrever aqui no canal antes que você esqueça, porque toda contratação que o Palmeiras faz tem uma análise como essa aqui no canal, certo? Aqui a gente não analisa por melhores momentos ou simplesmente pegando o mapa de calor, a gente viu uns 5, 6 jogos do Emiliano Martínez para fazer uma análise minuciosa para você e colocar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o jogador. Indo ao que interessa, o Emiliano Martínez é um camisa 5 que se destacou mais sendo um protetor da última linha de marcação, né? Aquela linha dos zagueiros e dos laterais. Enquanto os outros volantes do Palmeiras gostam também de sair para caçar, para perseguir os adversários ao longo do campo, o uruguaio tem uma postura um pouco diferente. Vejam como ele se posiciona como esse 5 à frente da defesa e não salta muito para pressionar, não sai muito da posição. A função dele era justamente proteger os zagueiros laterais, só balançando de um lado para o outro conforme o time adversário joga e saindo da posição para pressionar só quando muito necessário. Ele inclusive ajudava essa última linha com coberturas, né? Como nesse lance em que um lateral tem que sair para pressionar, o zagueiro do lado também abre por causa da movimentação do atacante e ele imediatamente entra na linha para cobrir, né? Para compor essa linha de defesa. Outro lance que exemplifica bem essa postura dele é esse aqui. Vejam só como o time dele sobe para pressionar a saída de bola do adversário, encaixa na marcação ali nas perseguições, mas reparem como ele continua protegendo o espaço. Claro que em último caso ele pode perseguir o cara que ele tá marcando, só que até por ele não ser um jogador muito rápido, na maioria dos casos o Emiliano gosta de proteger mais o espaço, ser um volante mais posicional. Isso é uma característica interessante, é uma coisa diferente do que o Palmeiras tem hoje no elenco, né? Traz uma característica nova, mas eu quero ver como isso vai se dar também com o encaixe dentro do modelo de marcação do Palmeiras, que preza muito por essas perseguições individuais, muitas vezes ao redor do campo inteiro. Então essa contratação, será que indica que o Abel tá planejando mudar isso de alguma forma e quer um jogador que dê essa variabilidade pra ele? Não sei, vamos ver, né? Esse inclusive é um ponto importante até na hora das transições ali dentro do jogo, né? Porque o Palmeiras é um time que tem mais a bola na maioria das partidas que disputa, vai precisar ter um bom controle do contra-ataque do adversário, né? Nessa transição defensiva, e para isso o time precisa atacar em bloco, precisa que as intenções dos jogadores estejam organizadas para esse momento de perda de posse, e esse camisa 5 do Palmeiras é um jogador muito importante nesse momento do jogo, né? Essa transição defensiva, é um termômetro do time. Então ele precisa ser firme nos duelos e não chegar atrasado em nenhum momento. Então será que o Martínez vai ter que se adaptar ao modelo do Palmeiras ou o modelo vai se adaptar às características do Martínez?
Reflexões à parte, dentro desse comportamento, o Emi Martinez já chegou a defender em um 4-4-2, por exemplo, como aqui no Bragantino, ou também em um 4-1-4-1, sendo esse volante entre as linhas de defesa e meio-campo, como aí no Nacional do Uruguai. Ou seja, essa questão da formação não é um fator limitante em relação ao jogador, né? O Emi Martinez, por ser um cara de 1,85 de altura, muitas vezes ele se impõe sim fisicamente e conta muito com a sua leitura de jogo para poder realizar interceptações ou até uma roubada de bola, que é uma coisa até um pouco mais rara, ele intercepta mais do que rouba a bola. Mas lembrando, não é um jogador super rápido, então ele precisa estar sempre bem posicionado e fazendo a interpretação certa de cada lance. Nesse lance, por exemplo, que é em um Peñarol e Nacional, vejam como é através dessa leitura que ele consegue se antecipar no lance para poder roubar a bola e aí já sair jogando por baixo para puxar o contra-ataque. E falando em sair jogando, é hora de eu colocar em pauta aqui também as características ofensivas do Martinez, porque com bola ele é um jogador bastante técnico, mas que resolve tudo com poucos toques. Em termos de posicionamento, ele variou ao longo da carreira e pode se encaixar em uma dupla à frente da linha de zaga, como nesse exemplo, né, 2 jogadores à frente nessa saída de bola, ou sendo o único jogador à frente de uma saída de 3, como aqui, ou mesmo baixando entre os zagueiros para fazer essa saída de 3. É mais uma possibilidade que ele oferece pro Abel para poder montar essa saída de 3, não com um lateral, mas dessa vez com esse camisa 5. E é muito interessante pontuar aqui que como a gente viu jogos dele nos 3 clubes que ele passou em diferentes contextos, a gente notou uma diferença de que no Nacional, lá no Uruguai e no Bragantino no Brasileirão, o Emi Martinez era um jogador um pouco mais tímido com bola, dava pra se notar um pouco de irregularidade nesse momento ofensivo. Em 2020, por exemplo, ele foi titular do Nacional a temporada inteira com 21 anos, então era um jogador ainda jovem, não era um jogador pronto, por isso, ofensivamente, ele muitas vezes se limitava a ser um primeiro volante que circulava mais a bola, que dava opção de passe curto, mas nada muito espalhafatoso, nada muito inventivo. Já no futebol da Dinamarca, o Martinez já se demonstrou um cara que conseguiu desenvolver melhor a sua capacidade técnica. E aí, claro, fica a dúvida, será que isso aconteceu porque o futebol da Dinamarca é menos competitivo e ele não vai conseguir repetir isso aqui no Palmeiras? Ou porque ele amadureceu como jogador, desenvolveu outras ferramentas no seu jogo e chega um jogador mais pronto agora? Pode ser também, vamos ter que esperar pra ver. Mas o que a gente pode fazer é mostrar em prática, né? Olha nesse lance como ele acaba até dominando mal primeiro, mas consegue dar um jeito rapidinho ali pra trabalhar com o seu companheiro mais próximo. Ou nesse aqui, em que ele recupera a bola sobrada ali no meio, se posiciona e quando recebe novamente já quebra 2 linhas de marcação, acionando o atacante em boas condições pra seguir na jogada, só que o nosso amigo não ajudou muito, né? E esses passes pra frente, verticais, progressivos do Emiliano Martinez realmente foram uma característica marcante do seu jogo lá no Midtjylland. Como esse é um dos principais times da Dinamarca, geralmente tinha que ficar mais com a posse, tinha que enfrentar defesas fechadas, então esse passe progressivo dele era usado e realmente é um dos seus pontos fortes, sempre aliado a um mapeamento do que está acontecendo ao seu redor e um bom domínio para poder tomar as melhores decisões, mesmo quando estava sob pressão dos adversários. Dá uma olhada nessa jogada aqui, como ele consegue se desvencilhar da marcação em um espaço muito curto e achar um bom passe para o seu companheiro ali em boas condições, é que o goleiro acabou saindo bem, mas dá para observar como essa capacidade de sair da pressão, né, seja com um driblezinho curto ou com um passe, tá no jogo dele. E é legal ver que para fazer isso, muitas vezes ele vai muito bem escondendo a sua intenção, enganando o adversário. Olha nesse lance aqui, como ele dá a entender que vai tocar ali, né? Vende aquele passe, mas esconde a verdadeira intenção de inverter, de tirar essa bola da pressão pro outro lado. Ou, aqui mais uma vez, ele dá a entender que vai inverter, que vai dar um passe mais longo ali, mas para isso ele ganha vantagem, consegue sair dessa pressão do adversário. E apesar de não ser uma das características mais marcantes no jogo dele, vez ou outra o Martinez também pode chegar para finalizar uma jogada, né? Como dá pra ver bem aqui, ele acha um passe na esquerda e chega para chutar ali no final do lance. Realmente, por ser um volante que gosta de ficar mais atrás da linha da bola, ele não ultrapassa tanto, ele pode ser uma opção ali para receber e finalizar.
Então dá pra ver que ofensivamente ele não é um jogador que conduz muito a bola, que carrega muito a bola, ele prefere mais o passe do que o drible. Também, como eu disse, não é de fazer muitas ultrapassagens, se lançar à frente, ele é aquele cara do passe seguro, do passe progressivo. Além disso, por ele ser alto, ele consegue geralmente proteger bem a bola, né? Isso ele faz bem desde o Nacional, pra falar bem a verdade. Agora, com tudo isso, a conclusão que eu tiro fazendo essa análise é que o Emiliano Martinez é um volante totalmente diferente de qualquer um que o Palmeiras teve recentemente. Isso não é um elogio nem uma crítica, é só uma constatação. Ele não vai perseguir defensivamente como faz o Aníbal ou como faz o Fabinho, é um cara muito mais de proteção ao espaço do que de perseguição ao adversário. Com bola, ele não é um cara que vai conduzir como o Danilo, por exemplo, ou como o Rios, como o Zé Rafael, ele é um cara mais armador como camisa 5. Só que não vejam essa característica de armação como um indicativo de que ele é camisa 8. Não, o Emiliano ele vem mesmo como uma alternativa ao Aníbal Moreno e ao Fabinho, que são os outros 5 do elenco. Claro que isso não impede ele de ser testado ao lado de um desses nomes, né, numa função diferente, ou até jogando ao lado de um volante como ele também fez em outros momentos da sua carreira. Mas é uma contratação que me deixa curioso, porque a princípio ele vem pra ser simplesmente mais uma opção, o que eu não vejo como problema, tá, porque a temporada é longa, você ter 3 alternativas pra essa posição é bom. Mas será que ele vem com essas características que eu expliquei aqui pra vocês pra trazer ferramentas novas ao jogo do Palmeiras? Ou será que ele vai sofrer pra se adaptar a um Palmeiras que joga diferente do que ele viu na Dinamarca? Vamos ver, meus amigos, vamos esperar pra ver. Claro que de qualquer forma, a adaptação ela vai ser necessária pra ele em relação ao estilo de jogo, em relação à intensidade da liga, né, ao calendário. O máximo que ele jogou em uma temporada na carreira até agora foi 32 jogos, então ele vai ser muito mais exigido fisicamente no Palmeiras, principalmente em 2025, que o calendário tá ainda maior. Mas eu espero que pelo menos essa análise tenha te ajudado a sanar algumas dúvidas, principalmente para quem viu o anúncio da contratação e pensou: pronto, agora não vem mais o Andreas Pereira porque veio o Emiliano Martinez. Bom, agora você já sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o que tem muito a ver é você deixar o like nesse vídeo, né? Pelo amor de Deus, se você viu até aqui, significa que você gostou dessa análise tática, então fortalece com o like aí. E claro, saiba que aqui no Análise Verdão tem vídeos como esse sobre todo o reforço que chega ao Palmeiras, além de várias outras análises, então inscreva-se no canal antes que você se esqueça para não perder nada. E se você curtiu este conteúdo, recomendo também que assista esta análise que está no canal, certo? Para conferir é só clicar aí na tela e você já vai ser redirecionado. Até lá!